Olá, benditos e benditas, tudo bem? Boa tarde! Sábado de tarde, você já sabe, é o nosso encontro aqui no Pega a Lição, 3 horas da tarde, o nosso encontro semanal de estudo da lição. Mas antes da gente iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente e mais um encontro. Você já sabe, a proposta desse podcast aqui é revolucionar a sua vida através da comunhão e do estudo da lição. Estamos chegando no nosso 6º encontro e em cada encontro nós temos pessoas especiais que vêm aqui para estar com a gente. E hoje eu estou recebendo o pessoal lá de Itatiba, meu amigo pastor Vinícius. Como é que você está, pastor Vinícius? Seja bem-vindo. Estou bem, pastor Gabriel, você que está assistindo também. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nós estamos felizes aqui e animados, né? Que bênção, pastor. E tem gente que te acompanha. Quem é que você trouxe hoje para estar com a gente aqui? Hoje eu trouxe aqui a Julielma. Ela é da igreja do São Francisco, bairro São Francisco. É uma jovem que está com a gente há algum tempo. Chegou há pouco tempo, mas já está fazendo a diferença lá. Temos aqui o Júcio também, que é da igreja central de Itatiba, que é um líder lá. Legal. Uma galera jovem de expressão aí, pastor. Que maravilha. Vocês estão bem? Tá bem, Julielma? Sim. Que bom. Tá bem? De onde você veio? Falou que você chegou há pouco tempo? Você veio de onde? Do Maranhão. Você veio do Maranhão pra cá. Que legal. Primeira vez em São Paulo? Tem quanto tempo que tá aqui? É a segunda vez. Eu cheguei vai fazer uns 5 meses. Ah, tá fresquinho. Acabou de chegar, então. Olha aí. Que legal. Seja bem-vindo. Tá gostando da experiência Amém. aqui? Tô gostando. Que bom. E você, Jussi? Daqui de São Paulo mesmo? De outro lugar? De onde você é, mano? Um pouco mais longe, sou do Paraguai, mas estou aqui há um bom tempo já em São Paulo. Você é paraguaio mesmo? Sou paraguaio. Que legal, Jussi. Olha só, cara, não parece. O português tá bem claro aí, bem tranquilo. Nasceu lá e veio pra cá? Isso, na realidade, meus pais são brasileiros, mas eles se conheceram lá, casaram lá, e eu vivi lá até uns 9 anos de idade, então... Ah, entendi. Acabou Assim que hablas espanhol? Pero no mucho. É um paraguai do Paraguai. Tá vendo, cara? Histórias, hein, Júcio? Que história, hein, Júcio? Que legal, que bacana. Um prazer recebê-los aqui essa tarde aqui com a gente. Que bênção. Eu só quero lembrar você de casa, antes da gente ensinar, que a gente está agora na semana de 4 a 10 de fevereiro e esse mês agora tem encontro de carnaval lá em Analândia. Se você ainda não fez a sua inscrição, procura a Bruna, lá na nossa secretária do Ministério Jovem, e faz a sua inscrição que ainda tem vagas. Não perde essa, vai ser um super encontro de carnaval. Então deixei a dica aqui para você, procura a gente lá que tem vaga ainda e tem inscrição ainda, tá bom? E galera, a gente que tá aqui para estudar a lição, antes de começar, vamos orar. Eu vou pedir meu amigo pastor Vinícius Prado que ore pra gente, por favor. Então vamos orar, oremos. Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial de estudo da lição. O Senhor sabe que a lição nos nutre, nos ensina, nos orienta. É o estudo da Tua Palavra de uma maneira sistemática. Então, por favor, que os jovens sejam alcançados através desse estudo da lição e que as verdades aprendidas aqui, as lições retiradas do texto sagrado, que possam mudar a nossa vida. Amém. Abençoe esse momento, esteja aqui conosco e com quem está em casa também. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Vinícius. Meninos, 6ª semana, lição de Jacó. Jacó é um nome interessante, né? Uma pessoa interessante, né? O enganador ali, né? Jacó, o enganador, né? E eu começo sempre perguntando para as pessoas, eu olho essa tirinha, eu gostei muito das tirinhas desse trimestre, e eu sempre busco as primeiras impressões. O que vocês acharam dessa tirinha aí? Jacó ali com o pai dele, velhinho, né? Ali, Jacó ali, filho de Isaac, um Isaac bem velhinho ali, de repente Jacó lutando com um anjo ali. As asas tá aparecendo mais uns panos aqui, né? E depois não há cura sem confronto. Qual foi a primeira impressão de vocês com essa tirinha aí de Jacó, pessoal? E aí? Olha, eu tô vendo aqui a chegada da responsabilidade, eu pensei nisso aqui, porque primeiro momento que a gente vê Jacó fazendo algo que não era correto, né? Ele enganou o seu próprio pai, né? Depois ele tendo um encontro face a face com a realidade, com um ser divino ali, né? Sim. E posteriormente a gente vê o resultado de toda essa entrega que ele teve, né? Ele se tornando realmente um adorador de Deus ali na última tirinha, né? Foi um timeline, assim, né? Mostrando a transformação que Deus fez na vida dele, né? Legal, muito bom o pensamento, Júcio, exatamente. E a gente vê aqui essa condição realmente de uma timeline, né? Foi mudando de vida nos encontros com Deus, né? O que você achou, pastor Vinícius, dessa condição? Eu achei muito interessante, porque ao Júcio comentar, você percebe também que Deus, ele pegou um Jacó na sua primeira fase, enganador, sim, que daqui a pouco tem um encontro com Cristo e ele é transformado. Então,
Isso daqui para mim é graça, né? E eu digo para quem está em casa também, pastor, já aproveitando, não importa onde você esteja, nem como esteja, né? Deus pode te encontrar como um Jacó enganador e depois de um encontro com Cristo, sem dúvida a nossa vida nunca mais será a mesma. Exatamente, muito bem colocado. Julião, qual foi a tua impressão com essa tirinha aí? Para mim, olhando aqui essa tirinha, é o resumo da história de Jacó. São os 3 momentos decisivos na vida dele. É o momento que ele vai ao fundo do poço, quando ele mente, né, para o seu próprio pai. E também tem o momento do seu reencontro ali com o anjo. É o momento que ele se reencontra consigo mesmo. É onde ele reconhece que ele precisava realmente daquela situação, daquele momento de mudança, né? E é quando ele aceita, né, o seu eu. E em forma ali naquela ilustração, ele acaba pedindo perdão, né? A Deus ele reconhece seus erros e Deus atende, né? A sua mensagem que ele tenta passar, né? Ele tenta passar. Muito bem colocado aí, Julião, mas vocês todos chegaram no ponto, né? Uma história de vida que é narrada em 3 quadros. Sim. Né? E ali Jacó ele vai passando por essa mudança, por essa dependência de Deus ali. E é curioso que a lição ela já traz um outro caso. Jacó aprendeu a confiar, porque Jacó não confiava. Ele começa querendo tomar as bênçãos com suas próprias mãos e depois ele aprende a confiar. E aí existe um paralelo aqui. A gente vê aqui um rapazinho que está namorando, que está noivo e é professor de música e viver da música nem antes era fácil, hoje tampouco, não sei como é que vai ser no futuro, tomara que seja melhor, né? Mas nunca foi fácil viver da música. E ali ele já pensando, tá noivo, como é que vai ser o futuro e tal, e todas aquelas perguntas que passam pela nossa cabeça, né? Até me lembrei um pouco da minha fase de teologia, que sei, o pastor Vinícius aí, muito rico, né? Muito próspero aí, eu não sei, mas na minha fase de teologia muito sofrida lá no colégio, né? Então... Você andou comigo num carro com 5 negros grandão, você sabe como que era. Achávamos uma carona para São Paulo, né, pastor? Então, não tem prosperidade. Não tinha prosperidade naquele tempo, é verdade. Então, olhando para a situação desse jovem, ele tem de repente ele começa a meditar sobre a história de Abraão e de outras coisas, e ele sente um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele sente que pode confiar em Deus. E eu queria destacar aqui 2 pontos para vocês, para a gente começar a conversar. Existem pessoas que confiam em Deus e existem pessoas que são autoconfiantes. Existe algum perigo em eu ser autoconfiante e não depender de Deus? Como é que isso funciona para vocês? E aí? Bom, posso ir? Pode, cara. Eu vejo assim, a autoconfiança, em alguns momentos, ela pode te ajudar, te jogar para frente em alguns momentos que você está assim, inseguro de si mesmo, mas ela pode te colocar em uma grande armadilha, né? Porque existem momentos na vida da gente que não basta apenas ter autoconfiança, você tem que ter certeza daquilo que você está seguindo, o caminho que você está seguindo, né? E aí, quando a gente encontra alguns desafios sem Deus, é onde a gente começa a andar para trás, né? Em alguns momentos da vida da gente, a gente pensa, o que está acontecendo? O que está dando errado? Por que eu estou passando por essa dificuldade, né? E você pode pensar, bom, eu tenho a melhor formação, eu tenho um bom trabalho, ou eu tenho uma família, né, muito bem estruturada, mas por que eu estou passando por tantas dificuldades assim? Eu não consigo me movimentar, não consigo ir para frente. Eu acho que a gente pode chegar num cenário de querer confiar 100% na gente, e aí quando as coisas começam a dar errado, a gente não aprendeu a confiar em quem a gente realmente deveria confiar, que era Deus, né? E quando a gente perdeu essa referência de Deus na nossa vida, de que Ele tem que ser a nossa direção, aí as coisas começam a ficar complicadas, porque a gente não sabe para onde ir, né? Como eu disse, a gente perdeu a referência, de fato. Né? Perdeu totalmente a referência, né? Eu fico autoconfiante achando que sou autossuficiente, é mais ou menos isso? Sim, e eu penso até que essa autoconfiança, se ela não for trabalhada, porque hoje é uma coisa que as pessoas querem muito, né? Você pensa em autoconfiança, você pensa em independência. Você não precisa de ninguém, você sozinho consegue, tem força. Só que você começa a perceber que isso é uma armadilha, porque lá em Provérbios vai dizer assim que o orgulho precede a queda. É uma linha muito tênue entre a autoconfiança e o orgulho. Porque pessoas autoconfiantes vão dizer que não precisaram de ninguém, né? Agora, a confiança do alto, ela é diferente. Porque você entende que você é dependente de Deus. Você depende dele para tudo. Então, o mesmo livro de Provérbios que diz que o orgulho precede a queda, diz que a humildade precede a honra. Então, quando você confia em Deus, quando você entende que você depende dele, isso é humildade, né, de você saber reconhecer os seus limites, você consegue prosperar e ser honrado por Deus. Então, eu acredito muito que eu não preciso ser autodependente para me sentir alguém. Eu posso ser dependente de Deus e me sentir muito bem comigo mesmo. O que o mundo não consegue entender, porque para nós,
Isso parece loucura, né? Parece um sinônimo de fraqueza. E o cristão entende que não. Então, confiar em Deus, sem dúvida, é a melhor opção. Muito bem colocado. Então, o orgulho precede a queda. Sim. E a humildade precede A honra. a honra. É muito fantástico esse pensamento, né? Esse pensamento bíblico aí, da dependência de Deus, né? Porque a gente vê um contraste aqui. Jacó, ele começa lutando com suas forças. Sim. E no final da história, Jacó está na dependência de Deus. Então, quando ele começa lutando por suas forças, a gente vê que ele acaba sacrificando tudo que ele mais ama. Porque, de repente, ele está lutando para alcançar a bênção, usurpa do irmão, tem que fugir. E, de repente, ele se vê longe da sua família amada e começando sozinho. De novo, em vez de depender de Deus, ele perde tudo que queria. E naquele tempo, né, não tinha tanta facilidade de comunicação. Imagina, vou partir da minha terra, vou deixar minha mãe, vou deixar meu pai, que já está velho, vou deixar meu irmão. Tudo bem, meu irmão está me perseguindo aqui, mas está ficando para trás toda a minha família. Agora eu vou estar sozinho em outro lado. Você acha que essa queda que Deus deixou Jacó passar, era para ensinar alguma lição para ele? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que foi um momento decisivo na vida dele que ajudou com que ele crescesse. Nós, seres humanos, a gente tem escolhas, a gente faz escolhas todos os dias. Eu posso cair e eu posso ficar no chão, ou eu posso me levantar e entender que aquela queda, eu posso tirar muitos proveitos naquela situação, né? Muitos ensinamentos. Foi o que aconteceu com Jacó, né? No momento que ele cai, ele fica... Eu acredito que ele olha para si, se sente abandonado por Deus, triste. E ele sente, né? É quando ele sente que precisa realmente mudar, né? Que aquela decisão que ele tomou de enganar o seu pai foi uma decisão errada, né? E ele precisa mudar. E ali, eu acredito que naquele momento ele começa, né? Uma nova jornada, um novo Jacó, né? Jacó. Então a queda acabou ajudando ele a pensar. É interessante, tem obstáculos na vida que Deus às vezes permite que faz a gente refletir um pouco, não é isso? Sim, com certeza. É bem comum, assim, eu me lembro quando eu era mais novo, de algumas vezes que eu parava e falava assim, meu Deus, como é que eu cheguei nessa situação? Que situação difícil, e começar a refletir. Já passou por isso, Júlio? Já passou por isso? A gente começa a repetir. Passou por isso também, Vini? Sim, sem Quantas dúvida. vezes a gente começa a pensar ali, né? Principalmente quando a gente está sozinho, né? E eu imagino que Jacó, naquele processo de estar sozinho, ele foi reaprendendo o caminho de um Deus que ele já conhecia, mas ele abandonou. Que é o processo da autoconfiança que vocês falaram. A gente vai se tornando tão independente, que a gente acaba abrindo mão de Deus. É mais ou menos assim o processo? Eu acredito que a autoconfiança, a pessoa que tem autoconfiança, ela já está fadada ao fracasso, né? Uma hora ou outra ela vai acabar caindo, porque nós, seres humanos, por si só, a gente não consegue crescer. Não tem como por si só. E aproveitando o que a Julielma disse, é interessante porque, ao mesmo tempo que a autoconfiança ela te traz um boom rápido, né? Você tem uma resposta rápida, quer dizer, você estava no fundo do poço, você entendeu que você pode, você consegue, tem toda aquela motivação, você consegue alcançar um degrau acima, só que depois, quando você percebe que não passa daquilo, a queda é grande, né? Então, esse foi um dos grandes problemas de Jacó. Em um momento se viu abençoado sem a alegria da bênção, porque, como a lição mesmo disse, alcançou o que era correto do meio errado. Da maneira errada. A autoconfiança faz com que você não tenha parâmetros para descobrir o que é certo e o que é errado. Porque você não está baseado em princípios. Você vai por você mesmo. Sim. E alcança o que tiver que alcançar pelo preço que tiver que pagar. Então, nós notamos que a autoconfiança ela é até um perigo para quem tem princípios, porque ela vai minando a base de todos esses princípios, tornando você o dono de si mesmo, né? Então você vai aonde tiver que ir, pagando o preço que tiver que pagar, e tem hoje jovens que estão em depressão porque seguirão esse caminho, se virão sozinhos. Um ponto interessante que eu achei aqui também, falando da autoconfiança também, né, é o fenômeno de você ter muito material hoje disponível para pessoas que querem desenvolver essa autoconfiança, né? Falar, o poder está em você. Você consegue, você chega lá por você mesmo, por suas próprias forças, né? E a gente vê aqui nesse título aqui, né, começando sozinho. Começando a vida sozinho. É muito interessante, porque a gente vê isso aqui, o resultado do que ele fez, né? Das ações dele, né? Ele tentou fazer as coisas do seu próprio jeito, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente sabe que aquilo é correto, a gente está, vamos dizer assim, é o nosso papel, a gente tem aquilo projetado para a gente no futuro, mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? As consequências vêm, e aí a lição coloca o título Começando Sozinho. Mas é interessante que mesmo
depois que tudo que ele fez, né? Começando sozinho ali, né? Resultado das suas ações, né? Sim. Ele tentou fazer as coisas do seu próprio jeito. Aí ele teve que lidar com isso, com as consequências e tocar a vida sozinho. Mas ele não estava sozinho, né? É a parte ali que toca mesmo na história de Jacó. É quando ele se encontra ali, né? Aquele encontro que ele tem ali, né? Aquela coisa que acontece que ele não esperava, né? Eu acho que na caminhada dele ali, deixando a sua terra, o seu pai, sua mãe, o conforto do lar, né? Todas as provisões da família, ele pensou, o que será de mim, né? Eu fiz uma coisa errada, meu irmão me odeia por isso. É capaz até de me matar. De me matar. Capaz de me matar. Para onde eu vou, o que vai acontecer da minha vida, né? Eu tenho uma bênção, mas eu não sei se realmente Deus vai abençoar, porque eu roubei ela, né? Apesar dela ter sido prometida para mim, Será que eu é uma agi bênção, de forma errada, Eu roubei. pode se transformar numa maldição, né? Então a gente vê aqui, começando a vida sozinho, mas a gente vê o poder de Deus ali, falando, você não está sozinho, né? Eu vou me encontrar com você nessa estrada. E é interessante, vocês foram citando aí, eu estava pensando aqui, a gente vive num século completamente humanista, né? Que é tudo em torno do ser humano, né? A ideia de Deus tem sido cada vez mais abandonada, né? As pessoas têm deixado de lado. E a gente vê realmente diversos materiais, que nem você falou, Ju, de que realmente as pessoas vão ser autoconfiantes, fortes, suficientes, autossuficientes. Não tem problema em você buscar ser forte. Esse não é o problema. Você buscar ser forte, você estudar, conquistar sua carreira, ser alguém bem-sucedido na vida, esse não é o problema. O problema está quando você busca tanto essa autoconfiança, essa autossuficiência que você deixa Deus de lado, né? E aqui, como vocês falaram, parece que tem uma linhazinha bem curtinha ali, bem tênue ali no meio entre você ser autoconfiante, mas entender que ser cristão é ser dependente de Deus, e ser autoconfiante e ser autossuficiente ao ponto de deixar Deus de lado. E quando a gente começa a falar de fidelidade ali, dessa dependência de Deus, a gente precisa começar a abrir as portas do nosso coração para receber Deus dentro da gente, não é isso? Sim. E aí como é que isso funciona? Como é que a gente viu Jacó abrindo as portas para o Espírito? Então, mas como é que isso funcionou na vida dele? Qual foi o reflexo disso na história dele? E só pegando esse gancho aí, pastor, é interessante lembrar também que, por exemplo, o próprio Deus pede para a gente ser forte. Sim. Você olha em Josué 1:9, lá diz assim, não foi eu que mandei, não é? Ser forte, corajoso. Fortes, corajosos. A grande questão é que todo cristão que confia em Deus, ele vai ser forte. Isso é natural, é consequência, mas é um forte dependente. Sim. É um forte que não tem um fim em si mesmo. É um Sansão. Só Exato. tem força vindo de Deus. Quando perde essa conectividade, essa conexão com Deus, perde a força também. Então, você vai encontrar na Bíblia grandes homens que foram grandes enquanto andavam com Deus, sem Deus pareciam crianças. Né? Então, essa confiança é uma linha tênue. Nós temos que tomar todo o cuidado, né? Para que nós não sejamos como esses homens que confiaram tanto em si, achando que o poder vinha de si. Na verdade, o poder só passava por ele, né? E vinha, de fato, de Deus. Eu acho interessante que quando a gente começa a estudar a lição assim, e começa a ver a Bíblia, a gente vê um retrato do ser humano real, né, nos personagens. Se você for ver na mídia, se você for olhar uma série, qualquer filme, você vai ver um personagem forte, marcante, você não vai ver ele muitas vezes chorando, você não vai ver ele muitas vezes se indagando sobre uma decisão errada. É sempre mostrada a imagem de alguém forte, que não tem esses momentos, né? Mas o ser humano tem esses momentos de falha, né? E a mídia não vai mostrar isso. Mas quando a gente tenta se espelhar nesse personagem, a gente vai se frustrar, porque vai ter um momento na nossa vida e falar, mas onde é que está o script para me seguir nesse momento? Eu não tenho script, o que eu vou fazer agora, né? E a gente vê na história aqui de Jacó, ele chegou num momento que estava difícil para ele, né? E Deus se revela para ele, quando Deus se revela para ele, imagino que seja assim... Sabe quando acontece alguma coisa na sua vida e fala, eu não merecia isso, né? Isso aqui não era para mim, porque isso aqui eu não mereço isso que está acontecendo, né? E eu acho que foi mais ou menos assim que foi na vida dele, né? Porque foi uma coisa transformadora. E falando um pouco dessa questão de se abrir para Deus, Deus chegar e você começar a ter esse relacionamento, é interessante que quando a gente se relaciona bem com Deus, vem a confiança em Deus também, né? E mesmo que a gente não entenda a situação, né? Porque parece que às vezes a gente recebe uns conselhos que parecem tão... Né? Nossa, esse conselho ele é tão correto, tão bom, mas não faz sentido nenhum na minha vida. Não consigo aplicar ele. O conselho é até legal, mas na realidade eu não vou conseguir. A prática não dá. A prática não rola. E aí chega um momento na sua vida que... Fala, nossa, mas isso começou a fazer tanto sentido para mim? Por que começou a fazer sentido? Você vivenciou aquilo ali, né? E aquilo faz sentido na sua vida. Um relatinho muito, muito breve para não... Fica à vontade, por favor. Eu lembro quando eu vim aqui para Campinas, eu passei num estágio, eu e um amigo meu,
Nosso paraguaio do Paraguai. E aí, Virou meme. e aí eu chegava e falava pra ele assim, eu falava, olha, você sabe que você tá nesse estágio por causa de mim e eu tô nesse estágio por causa de você. Porque eles olhou pra nós, viu que nós era de Itatiba e falou, esses dois rapazes aí não vai conseguir pagar a gasolina sozinho pra vir aqui, não. Vamos fazer eles dividir essa gasolina, né? E aí toda sexta-feira, naquela correria, né, de dinheiro dando pra pagar a gasolina e mais ou menos ali, planejando casar. E aí chegava na sexta-feira, o sol ali começava a querer descer assim já, né, voltando ali. Eu senti uma paz tão grande olhando aquele sol ali, indo pro caminho para se pôr assim. Senti que Deus estava realmente cuidando de mim. E algumas coisas, lições que eu aprendi ali, que não foram faladas, foram simplesmente recordações que vieram do passado e foram começar a fazer sentido. Eu imagino que na vida de Jacó aqui, o que ele ouviu da sua mãe e do seu pai, quando ele teve esse relacionamento com Deus, essa experiência, começou a fazer sentido. Falou, então esse é Deus, esse é o Deus que ele teme, esse é o Deus que ele ama. Isso tem o poder de mudar a minha vida, tem o poder de mudar a vida de qualquer um, né? Acho fantástico essa parte. Ele começou a vivenciar uma experiência com Deus, né? E é interessante, você vai olhando a história de Jacó ali, durante o processo, você vê que ele começa a vivenciar essa experiência, e Jacó, que foi enganador, ao longo da história vai ser enganado, né? E é curioso que como as coisas voltam, né? Sim. Você vê que dá uma volta, né? As coisas voltam ali. Então ele enganou, ele sai, foi lá, conheceu o tio, né? Foi pra terra de Labão, conheceu Labão lá. A lição chama até ele de alpinista social, né? Tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre, tá subindo, tá descendo ali na escala social. Mas a gente vê que ele começa a desenvolver um compromisso com Deus. E acho que esse é um ponto-chave. Quando você começa a experimentar Deus de verdade, viver com Deus, você começa a gerar um compromisso, porque a confiança vai surgindo. E acho que hoje o pessoal tem muita dificuldade nisso, não sei o que vocês acham sobre isso, porque tem muita gente querendo ter uma experiência sensitiva com Deus. Acha que eu vou num culto, tive um bom culto, uma boa mensagem, um bom sermão, uma boa música, pronto, já vivi com Deus aqui, é o suficiente para eu ter fibra moral e vida espiritual. Só que a história de Jacó não fala sobre isso. A história de Jacó fala sobre uma construção diária de um compromisso com Deus. É mais ou menos assim que funciona para você construir a vida espiritual? E confrontos também, né? E confrontos também. Porque ele teve que lutar com o anjo e ele sabia que ele não podia. Ao ponto que ele teve que pedir assim, eu só vou te largar se o Senhor me abençoar. Falta isso hoje. O que eu percebo é que muitas vezes a gente entra numa luta, mas desiste logo. Quando a coisa começa a criar corpo, quando a gente começa a entender o que é a vida cristã, a coisa fica um pouco mais complicada, porque o seu padrão de vida muda também. Você começa a entender o que é certo, o que é errado, e alguns desistem nesse ponto. Mas Jacó foi até o fim, né? Ele diz assim, eu só vou te largar quando o Senhor me abençoar. Ele podia até morrer ali, na verdade, porque era algo muito maior do que ele, mas ele foi tão corajoso que ele não desistiu. Então eu penso que nos falta hoje, para esse contato, passar de Jacó para Israel, porque depois o nome também é mudado, né? Sim. De um homem enganador para alguém que Deus amava, como um príncipe. O pai do povo de Deus ali, exatamente, né? Um dos, né? E você percebe que para que tenha esse momento de transição, de mudança, tem que ter confronto, tem que ter luta, tem que ter um momento a sós com Deus. Tem muita gente, como você disse, pastor, querendo vida espiritual no meio da multidão. Sim. E não existe isso. Você pode até ser nutrido no meio da multidão, mas Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, é ali que você se conecta com Deus, é ali. Foi aqui no deserto que ele disse, o Senhor, próprio Jacó, né? Se o Senhor cuidar de mim nessa viagem, você vai ser o meu Deus. É ele falando sozinho com Deus. Não estava pai, não estava mãe, não estava irmão. Então eu penso que nos falta esse momento a sós com Deus. Essa luta constante, é importante essa luta, né, Ju? Sim, pra gente conseguir desenvolver, então, essa luta que o pastor falou é de lutar com Deus e essa fibra para continuar na luta, sim, né? Porque a gente começa a orar e ora pouquinho às vezes, não é assim? Isso, e não desistir, né? Porque às vezes nós, seres humanos, quando a gente entra numa luta, às vezes quando a gente se depara com uma situação talvez frustrante, a gente tende a querer, vou desistir, vou deixar de lado. Mas quando a gente persiste e a comunhão com Deus e o nosso relacionamento com Deus, para que seja fortalecido, é preciso que a gente persista nisso, porque o inimigo ele vai trabalhar de todas as maneiras para fazer com que a gente desista. É isso que ele quer, o inimigo trabalha para isso. E se eu desistir na primeira etapa ali daquele evento, daquela situação,
eu já vou estar desistindo, né, de tudo. Porque eu vou estar entregando os pontos, né? Entregando os pontos. E não é isso que Deus espera de nós. Eu acredito que um relacionamento bem-sucedido é aquele que é trabalhado o compromisso, como vem falando na lição. Precisa ser trabalhado, a gente precisa estar comprometido. O mundo tem trabalhado muito uma questão de relacionamento aberto, né, para as pessoas. Hoje elas têm se ligado muito a nisso, mas isso não O único funciona. compromisso que eu tenho é comigo mesmo, não tem com mais ninguém, Um né? relacionamento aberto, e isso não funciona com Deus. Eu não posso ter um relacionamento aberto com Deus, eu vou para a igreja hoje, amanhã eu estou no mundo. E não funciona assim, né? A vida com Deus, ela requer um pouquinho mais de compromisso, tem que levar mais a sério, né? Tem que levar Deus a sério, assim como em um relacionamento conjugal, né, entre marido e mulher, é preciso esse compromisso e também resistência. Como o pastor Vinícius falou, se agarrar ao anjo e não deixar, né? Não deixar aquela oportunidade passar. Acho interessante essa fase, esse momento de Jacó. Jacó, quando ele percebe que ele está lutando ali com o anjo, ele entende que a vida dele depende daquela situação, depende daquilo ali. Então, é por isso que ele não solta, né? Apesar de a gente ver que é uma luta, talvez, para ele já vencida, porque ele não tinha forças nenhuma para lutar com o anjo, né? Não tinha forças nenhuma. Na realidade, ele estava lutando com o seu próprio eu, né? Com o seu próprio eu. Mas ele entende que ele precisa vencer. Ele precisa vencer porque a vida dele depende daquilo. E também nós devemos fazer assim também, né? Entender que a nossa vida, ela depende totalmente de Deus. E nós precisamos nos agarrar a isso e não deixar as oportunidades passar. Porque se nós deixarmos as oportunidades passar, a gente vai acabar futuramente olhando para trás e enxergando que, nossa, que barbaridade, que erro, né, que eu cometi, né? Então, a gente não pode deixar as oportunidades passar, a gente precisa se prender mais a Deus, a gente precisa ter um relacionamento mais profundo com Deus através do estudo da Bíblia, através do também estar na igreja, na presença de Deus, tudo isso nos fortalece, né? Em casa também, ao estudo, à oração, até o momento, eu particularmente quando eu estou em casa, é muito difícil eu fazer alguma coisa em casa sem que eu esteja ouvindo um hino. Eu costumo lavar a louça, ou eu estou ouvindo uma mensagem, ou eu estou ouvindo um hino. Então, são maneiras de nos fortalecer, né? De nos fortalecer. E é curioso ali, quando eu olho para essa luta, eu não sei a impressão que vocês têm, né? Porque assim, quando a gente olha alguém lutando, se tem um mais forte que o outro, o mais forte sempre busca tirar vantagem. No caso de Deus lutando com Jacó ali, na verdade, Deus não lutou com Jacó. Deus permitiu que Jacó lutasse com ele, porque não houve luta, né? Seria a gente querendo brigar com a formiga, né? Batia o pé no chão, acabou a luta, né? Então, Deus, ele permite ali, e ele, como Deus é conhecedor, onisciente, né? Sabe de todas as coisas, Deus, ele permite aquela luta para ver até onde Jacó iria, né, para ele não desistir, para ele se desenvolver, para ele se relacionar, para ele realmente lutar pela bênção. Acho outra coisa importante e interessante que eu acho, né, no momento da luta, Sim. é que o anjo pergunta 2 vezes, qual é o teu nome? Né? Qual é o teu nome, Jacó? 2 vezes ele pergunta para ele. Como se estivesse provocando já, né? Qual o teu nome? É como se ele tivesse dizendo assim, vai mentir agora? Vai mentir? É Esaú ou é Jacó? Esaú é Jacó, qual o teu nome? E aí eu acredito que ele pensa assim, realmente... Né? É quando ele reconhece, né, que quando ele diga eu sou Jacó, ele está dizendo assim, realmente eu menti, né, enganei o meu irmão, mas eu quero parar, né? Eu quero continuar, mas eu quero continuar com um novo homem, né, que é o Jacó, né? Que até então ele tinha mentido que ele era Esaú. Mas ele não era Esaú, né? Ele era Jacó. E ele precisava assumir, né, o seu erro, né? E eu acho interessante que, nesse momento, é parecida com a prova de quando Deus prova Abraão, né? É um pouco parecida, né, essa prova. E Jacó, ele precisava passar por esse momento, né? Deus estava ali provando ele, né? Testando ele para ver se ele ia mentir de novo, né? Sim. Mas e ali é crucial quando ele fala que ele é realmente Jacó, né? Ele reconhece. E interessante é que você vai perceber que nesse contexto de luta, em que ele recebe a bênção de Deus, Deus é até maior o que Deus tem para dar para ele do que o que ele promete para Deus. Sim. Mas você vai perceber que esse era um Jacó que tinha tido seus erros passados, assim como todos nós temos, como grandes homens da Bíblia teve, da vida, entre outros. Só que isso não inibe o fato, quando você se encontra com Deus,
é transformado por ele, não inibe o fato de que você ainda vai colher consequências. Porque o que acontece aqui é que ele se encontra com Deus e logo depois ele é enganado, porque ele também enganou. Sim. Parece a lei da semeadura, né? Você planta e você colhe. Exatamente. E Deus não retira isso da gente, mas se possivelmente Jacó não estivesse com Deus nessa situação, não sobraria ou Jacó ou Labão. Entraria numa briga muito grande, porque que homem se permitiria ser passado para trás? Trabalhando 14 anos, né? Pessoa ali sendo passada para trás. Nesse contexto ele prova que ele estava com Deus, Deus deu paz para ele, sabedoria para tomar decisões, e o que parecia perda lá na frente se provou o ganho, né? Então, não é porque eu me encontrei com Deus que eu vou perder as consequências daquilo que eu tomei de escolhas erradas no passado, né? Muito bom você colocar isso, pastor, porque tem gente que acha que se acoplou a Deus e todas as consequências vão ser tiradas. Sim. Meu pecado foi perdoado, minha vida foi transformada, acabou, não vou mais colher consequências dos meus erros. Ah, Deus agora tem que me curar, porque eu me entreguei para ele, agora Deus tem que me abençoar porque eu me entreguei. Eu não vou para cadeia, Eu por não exemplo, vou pra cometi um cadeia, crime. né? Ou então Deus me falou para não fumar durante 40 anos, agora eu tô doente, Deus tem a obrigação de me curar porque eu me entreguei para ele agora no final. E não funciona dessa maneira, né? Sim. Deus, ele não tira as consequências dos atos, ele até te abençoa, mas a bênção não significa que as consequências vão ser retiradas. Sim. Interessante que, pegando um ponto que ela comentou, né, que ele estava lutando pela vida dele ali, né, e tira até uma lição prática para a vida da gente, né, quantos momentos a gente desiste tão facilmente de um objetivo que a gente tem, né. Sim. E ele estava fácil ali ao destino dele, e se ele não lutasse até o final, falou, eu vou lutar até o final até receber essa bênção. Mas tem uma frase que eu sempre falo, quem ouviu fala já está enjoado de ouvir, é que a vida cristã não é romântica, né, não é um conto de fada. Sim. É o conto de fada e foram felizes para sempre. Mas depois de um culto fervoroso, vem a segunda-feira tenebrosa às vezes. Você tem que acordar cedo. Pode ser que você não vai querer orar de manhã. A lição coloca isso aqui, né? A gente tem que desenvolver hábitos mesmo quando a gente não quer. Falar, eu não estou muito afim de orar agora, estudar lição, mas a gente tem que fazer isso. Porque por nós mesmos a gente não vai querer nunca. É Deus que coloca, né, até o querer, né, aquele efetuar. Deus que coloca a gente para frente para fazer as coisas, né? Eu achei muito interessante que a lição colocou isso daqui, né? Porque a atitude de você devolver a Deus aquilo que é dele, às vezes aquilo, a princípio, mas espera lá, né? Ou então você dedicar um tempo especial para Deus, colocar Deus em todos os momentos da sua vida. A lição coloca que ajudar alguém, né? Pode ser que isso aí não seja automático, mas o desenvolvimento dessa característica, lado a lado com Deus, conversando com Deus, tendo comunhão com Ele, aquilo vai se tornando natural na sua vida. Então pode ser que a princípio não faça tanto sentido. Mas a confiança, aqui vem também a confiança, né? O relacionamento que você tem com Deus, você começa a confiar nele, né? Você vê que talvez aquilo que você não entenda completamente, Deus completa com a fé, né? Mas é interessante que a lição tenha colocado isso aí, né? Que alguns hábitos nossos da vida, a gente tem que buscar e lutar para desenvolver eles, que eles não vão vir automaticamente. Você não vai esperar vir uma boa vontade da sua mente para você ajudar a pessoa que está ali na rua, vir uma boa vontade para você fazer aquilo que Deus pede que você faça, né? Porque, como diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem, né? Então, se a gente esperar somente essa vontade vir forte, vir assim, porque às vezes o Espírito Santo pode falar, Vinícius, faça alguma coisa. Fala, não quero, né? Sim. Mas aí quando vem aquela mente, que tal você fazer isso? Poxa, eu vou fazer. Sim. Não estou muito afim, mas isso é uma coisa correta. Eu creio que é Deus que está tocando no meu coração para fazer. Eu não quero muito fazer, mas eu sei que é correto fazer isso. Então vou fazer. E a disciplina e a persistência faz parte da vida cristã, assim como 2 homens aqui que vão para academia, dá para ver aí na cara, né? 2. Eu, por mais que pareça que não, também vou, tá? Mas a grande questão é, e quem sabe, quem vai para academia sabe, nós temos a primeira semana é a mais difícil de todas. As primeiras semanas são Porque as mais duras. dói, músculo sente, ele é rompido, né? As fibras. E se você passa pela primeira semana e continua, daqui a pouco a dor some. Sim. Eu penso que na vida espiritual não é muito diferente, porque pegar a Bíblia e ler é contra a nossa vontade. Eu não acordo todos os dias e falo, nossa, agora eu vou ler a Bíblia, vai ser uma coisa extraordinária, não. Eu me forço a isso. Mas é nessa força, né, nessa persistência, que eu vou conhecendo mais a Deus. E eu não estou falando aqui só de fazer empurrado, né? Estou dizendo que em algum momento isso vai se tornar uma cultura para você, um costume, aonde você vai conseguir parar, separar um tempo, ler a Bíblia, e espiritualmente você já vai estar mais forte. Mas quem não para e não decide, não é, ser persistente, acaba desistindo no começo e não consegue notar o benefício do crescimento.
Então desiste na beira, né? Chegando na ponta da praia, nadou, mas não viu o fim. Então, o ideal é que você persista, ainda que doa, né? Sim. Então, esse é o meu também desafio diário, que a gente possa nutrir a vida espiritual baseado na vontade de Deus. Muito bem colocado, até porque tem gente que acha que a nossa luta é pra gente ser melhor, mas vocês colocaram 2 pontos interessantes. A nossa luta não é pra ser melhor, a nossa luta é pra buscar o Deus que nos faz melhor, Sim. né? É pra gente estar acoplado a esse Deus de tal maneira que ele vem trabalhando na gente. Isso vai de encontro a uma passagem. Você que está em casa, abre tua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, por favor, versículo 13. Que traz uma lição muito interessante aqui, olha só, Filipenses 2, versículo 13, que diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus é aquele que faz na gente a transformação para nós nos tornarmos pessoas melhores, cristãos mais semelhantes a Cristo, né? A Jesus, né? E é curioso que agora tem gente lutando para ser melhor e não entendeu, pastor, que se eu não luto para me aproximar de Deus, eu nunca vou ser transformado, porque é Deus que vai efetuando a transformação. E Jacó entendeu isso com claridade, né? Porque Jacó começa então agora um processo de dependência que a partir daquele momento da vida dele, ele já está lutando para depender constantemente de Deus e as bênçãos vão vindo. Né? Tanto é que ele suporta os 14 anos, vai se tornando próspero, não porque Deus queria fazer ele próspero, mas porque ele era abençoado. Sim. E era fiel a Deus, né? E tem gente que não entende isso. Fidelidade traz bênçãos. Sim. Né? E hoje é muito difícil esse conceito, porque tem gente que acha que fidelidade é barganha. Mas na história de Jacó a gente vê o seguinte: Jacó não estava barganhando com Deus, mas fidelidade traz bênçãos. É mais ou menos assim que funciona? Você percebe isso pelo fato da prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Sim. Ela é várias fases da sua vida também, seja no tempo, na qualidade de vida, relacionamentos. Então, quando você percebe, por exemplo, Jacó nos 14 anos, ele não era mais rico que o sogro. Sim. Mas ele tinha prosperidade da saúde, porque trabalhou 14 anos e tava Deus bem. abençoou. Ele conseguiu a esposa que ele tanto queria ao final. Isso é prosperidade. É mesmo nas lutas, você continuar avançando e não parar. Eu começo a perceber que, por exemplo, de Jacó para Esaú tem uma grande diferença. Ao analisar a lição, estudar um pouco Gênesis 28, você vai perceber que Esaú era o homem que ainda existe hoje, que só pensa no hoje, Sim. no agora. Ele vendeu a sua primogenitura pelo prato de lentilha, porque naquela hora para ele era o melhor. Sim. Jacó não. Jacó estava pensando no futuro. Mas mesmo pensando no futuro, ele também tinha suas lutas internas, né? Mentiu e tudo mais. Mas você percebe alguém que pensa lá na frente e alguém que só pensa no hoje. Sim. E pensando lá na frente, ele sabia onde ele queria chegar. Por isso, eu entendo que Deus olhou o coração de Jacó. Jacó era um homem diferenciado, porque apesar dos pesares, quando Deus o busca no meio do deserto, deitado numa pedra, um travesseiro era pedra, né? Ele abre o coração para Deus e ali ele faz um voto. E um dos votos, para mim, é um dos mais difíceis hoje, para nós, seres humanos, e é por isso que Deus pede, que é o fato de você trabalhar com aquilo que te torna diferente dos outros. Ele olha e fala: Senhor, eu poderia ter 100%, mas não, agora, se o Senhor cuidar de mim primeiro, você vai ser o meu Deus. Então agora vai ficar claro, você vai ser o meu Deus. E segundo, de tudo que eu tiver, 10% é do Senhor. Não como barganha, mas na verdade isso era fruto de uma gratidão, porque ele falou com Deus, lutou com Deus e venceu. Ele mesmo diz, né? E venceu. Agora eu percebo que isso tem que ser consequência. Ser fiel a Deus, como ele sendo o meu único Deus, e eu devolvendo aquilo que é dele, é uma maneira clara de mostrar de quem eu sou. E é uma das mais difíceis. E é por isso que hoje é um assunto tão debatido. Porque você vai encontrar pessoas hoje falando que não precisa. E não é assim, não é dessa maneira. E você encontra um Jacó, que antes de Deus falar qualquer coisa, ele prometeu dele mesmo. Tudo que eu tenho é seu, mas eu vou deixar aqui de tudo que eu consegui, 10% é do Senhor. Foi assim também com Zaqueu. O Senhor entra na casa dele, antes de Jesus falar qualquer palavra, ele diz: Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. E eu vou dar aos pobres, vou devolver o que eu tomei das pessoas. Ele estava dizendo mais ou menos: vou ficar pobre. Mas isso não importa, porque eu encontrei algo muito melhor. Então, quando você mexe na questão financeira de uma pessoa, você está mexendo em um dos bens mais preciosos dela. Sim. E se ela é capaz de ceder isso para Deus, ela está dizendo assim: Deus é o dono de tudo. Então isso é fantástico, e é difícil, é complicado,
no mundo em que nós vemos que é capitalista, que tudo envolve dinheiro, crescimento, dentre outras coisas. Sim, muito bem colocado, pastor. E a gente vê na história de Jacó o seguinte: Jacó se entrega por inteiro, como você falou. Sim. E essa é a dificuldade hoje da juventude, né? Se entregar por inteiro a um Deus que não está te pedindo nada do seu dinheiro, das suas riquezas, nada disso. Deus está pedindo teu coração. Você se entrega por inteiro ali ao Senhor e em atitude de gratidão você devolve a Ele dízimo, oferta, né? Mas é uma atitude de gratidão mediante tudo que você já recebeu. E agora quando a gente se entrega por inteiro, gera esse comprometimento com Deus, as bênçãos vêm e vêm sem medidas, né, pessoal? É interessante que já me avisaram aqui no ponto que o nosso horário está passando. O pessoal fica perguntando de casa, que ponto? É o ponto, tá aqui, gente. Tá aqui, vocês não estão vendo, mas tá por aqui. O ponto passa ali de vez em quando ali aqui no nosso cenário, No fazendo TT. assim, ó, o ponto. O ponto passa ali só dizendo que já tá acabando o tempo aqui já. Mas é o seguinte, galera, a gente já tá caminhando pro nosso final aqui. Vocês acham que hoje tem alguma coisa que a juventude está vivendo que pode roubar da juventude essa entrega total a Deus? E aí, tem algumas coisas que podem contribuir contra isso? Ah, tem várias, né? São poucas não, né? São poucas, não. São né? poucas não, mas as São mais famosas, poucas. então, Júlio, por favor. Eu acho que todo o ambiente hoje que o jovem está inserido é propício a fazer ele se desviar daquilo que é Deus, né? De Deus, da adoração a Ele, né? Do entendimento daquilo que é sagrado, daquilo que é correto, né? Então, se você começa a desvirtuar desde baixo esse entendimento, essa ideia do que é correto, do que é Deus, se torna muito fácil para que as pessoas não tenham nenhuma base para acreditar, mas no final das contas não acreditar nem mesmo em Deus, né? Então, a estratégia hoje eu vejo que é realmente desviar o foco, né? E a gente sempre coloca, a gente começa a falar sobre vida, essas coisas assim, o que é mais importante na vida? Falar, é o tempo. Porque todo mundo tem o mesmo tempo, o rico e o pobre, apesar que o rico pode gastar mais tempo fazendo coisas que ele se agrada mais do que quem tem menos condições, né? Mas são 24 horas, né? E se a gente não tem tempo para nada, né? Não adianta, né? Se a gente não tem tempo nem para fazer, talvez, um curso, fazer alguma coisa para a gente melhorar de vida, quem dirá tempo para Deus? Então, o mundo hoje é isso aí, né? É roubar o nosso tempo ao máximo. E eu acho fantástica a lição, ela colocar melhor horário para estudar lição de manhã, né? Acorda e estuda a lição. Mente Acorda e estuda a limpa. lição. O que vier depois ali, mesmo que possa te afetar de alguma forma, ficou na sua mente ali, a lição ficou na sua mente. Não deixa para estudar no final. Então, eu acho que é difícil falar o que não atrapalha hoje o cristão, hoje muita coisa, mas manter firme esse compromisso da lição, né? Na segunda-feira que tá difícil, ele pega a lição, estuda a lição. Pega a né? lição, estuda a lição. Pega Pega a aqui, lição. ó. Pega a Pega a lição, lição. amigão. Vai na temporada, escuta também, né? Escuta, revisa na sexta-feira, revisa a lição Revisa a ali, liga no lição. podcast ali, revisa a lição. Sim. E é isso daí. Reduzir o tempo com coisas de mídia, eu acho que é interessante colocar Deus ali e reduzir esse tempo, porque pode ser prejudicial, né? E é prejudicial, né? A longo prazo, muito mais ainda, né? Sim, muito bem colocado, pessoal. A gente vai caminhando para o nosso final, mas antes da gente terminar, eu queria perguntar um negócio para vocês aqui agora. Na verdade, eu queria pedir para vocês deixarem o seu recado final. Tá? E eu vou começar aqui por você, querida. Você começa dando o seu recado final. Olha lá para aquela câmera lá e fala para os nossos jovens o seu recado final dessa lição. O que eu quero dizer para os jovens é que Deus, ele está muito ansioso pela minha chegada no céu. E ele também está muito ansioso pela tua chegada no céu. Não permita que os prazeres desse mundo, dessa vida, te impeçam de participar da maior festa esperada de todos os tempos, que é a festa que Jesus está preparando para nós. Amém. Obrigado, muito obrigado. Jus, deixa também seu recado para os nossos jovens agora. Vamos lá, eu penso assim, acho que se mantenha firme no propósito com Deus. Se tiver difícil, se mantenha firme. Se tiver fácil, melhor ainda, se aproxime mais ainda dele. E não deixe que nada tire o seu foco, né? Se tiver dificuldades, dá um pulo, foge dela e continua caminhando, que fácil a gente sabe que não é, né? A vida da gente não é um mar de rosa. Como ser humano, a gente encontra dificuldades a todo momento, mas a Bíblia também apresenta pessoas com dificuldade, assim como a gente teve dificuldade, e ela é fantástica porque ela não esconde nada. Ela mostra como eles viveram, mostra como eles venceram. E a gente pode tomar isso como exemplo na nossa vida, que você tome também esse exemplo na sua vida e viva aí uma vida correta, uma experiência honesta e verdadeira com Deus. Obrigado, Júlio, pelo seu recado, belíssimas palavras. Pastor Vinícius, seu recado para Eu nossa quero molecada deixar aí de casa. para você, amigo e amiga que estão assistindo, jovens,
a minha dica, não é que eu também tento viver todos os dias, é não me apegar no hoje, no aqui e agora. Eu tenho percebido que muita gente tem deixado de avistar o céu porque está gostando das coisas daqui. O que fez de Jacó, um homem inteiramente de Deus, é que ele avistava no futuro algo muito maior. Então eu quero dizer para você, se você olhar para Jesus, focar nele, viver sua vida por ele, o melhor ainda está por vir. Tem muita gente gastando e perdendo o que está por vir com as coisas do aqui e agora. Então, para você jovem, não olhe o hoje, mas pense naquele grande dia da volta de Jesus, se prepare para isso, gaste suas energias nisso, seus recursos, seu tempo, e você vai ser muito feliz, porque quando Jesus voltar, nós veremos todos juntos, eternamente, num lugar muito melhor do que esse. Obrigado, pastor Vinícius. Você de casa já sabe, meu recado para você é o seguinte: aqui no Pega a Lição a gente está lutando para você se entregar por inteiro para Jesus. E a lição de Jacó só veio para confirmar isso. Se entregar inteiramente para Deus é a única chance que você tem de viver nessa terra, caminhando com esperança indo na direção dos céus, como disse o pastor Vinícius. A gente está acabando. Que pena, né, pessoal? Tá terminando o nosso encontro. O papo foi muito bom. Foi gostoso, né? E a gente marca uma próxima vez pra gente estar junto. Passou rápido, pastor, né? Itatiba, um abração para vocês aí, todos os jovens, galerinha, que Deus abençoe vocês. Amém, que benção. Realmente um abraço pro povo de Itatiba lá, gente boa, pessoal de Itatiba lá. A gente tá terminando, mas antes de terminar, você já sabe, tem a nossa oração final aqui agora. Então, nossa oração final é com a Juliana, por favor. Antes de orar, eu quero também mandar um abraço, distrito de Vitória do Mearim, lá do Maranhão, que estou morrendo de saudade. E também o Clube de Desbravador de Itatiba também, que Deus está tão feliz com vocês. O coração tá dividido. Tá lá no eu distrito do senti. Maranhão e tá aqui, Tá Itatiba. Vocês dividido. sentiram? Tá dividido. Mas ela vai ser inteiramente do Senhor. Vai ser Daqui a inteiramente pouco do vai Senhor. ser, Lá no Maranhão, Itatiba vai. Maranhão é o Clube Soldados do Rei. Sim. E aqui é o Feras. Aqui é o Feras, olha, coração dividido. Mas tem lugar pra todo mundo. Tem. Ora pra gente, Juliana, então, por favor. Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor amado, por essa oportunidade. Te agradecemos porque, apesar, meu Deus, de não merecermos, apesar de sermos falhos, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor sempre está conosco. Assim como o Senhor esteve com Jacó, Senhor, no seu momento mais triste, talvez da sua vida, o Senhor se mostrou que estava ali com ele. E ele, meu Deus, mesmo não tendo nada, ele prometeu lhe entregar tudo. Que nós possamos, meu Deus, fazer assim como ele. Mesmo, às vezes, no momento mais triste da nossa vida, que nós possamos reconhecer que o Senhor é o único Deus soberano, meu Deus, que sem ti nós não somos nada. E que nós necessitamos, meu Deus, inteiramente de ti. Abençoe cada jovem, Senhor, abençoe cada um, meu Deus. Nós estamos passando pelo momento tão triste, tantos jovens enfrentando suicídio, meu Deus, se entregando a essa tragédia, meu Pai. Então, que o Senhor venha intervir, meu Deus, na vida de cada um. Amém. Nos abençoe, nos fortaleça, Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Juliana. Obrigado, meninos, mais uma vez por vocês terem estado aqui Tamo com a juntos, gente. pastor. E você de casa já sabe, nosso encontro é todo sábado à tarde, às 3h. Curte as nossas redes que estão aparecendo aqui, segue a gente, dá um like, compartilha com os teus amigos o podcast do Pega a Lição e te espero na semana que vem às 3h. Fica com Deus, um grande abraço, valeu, pessoal!